questão 1 da prova de 2020 do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem uma questão sobre algoritmos, mais especificamente sobre complexidade e notação O, ou Big O Notation, se for pesquisar em algumas referências também tem como citado dessa forma. E ele fala pra gente, pergunta pra gente se essa representação de complexidade aqui, com referência a essa função aqui, está correta. Então, começando aqui do primeiro, a gente tem que 9 mais log de n é igual a Big O, ou notação O, de n. Então, aqui, essa alternativa, ela está correta. Essa aqui pode parecer um pouco estranha num primeiro momento, a gente pode ser levado a crer que seria, por exemplo, log de n. Porque aqui, quando a gente está falando de notação O, a gente fala mais especificamente de descrever a complexidade de tempo de um algoritmo. E quando a gente quer descrever a complexidade de tempo de um algoritmo, a gente está interessado na parte que é dominante no nosso algoritmo. Então, aquela parte que cresce mais rápido à medida que o tamanho dos inputs das entradas aumentam também. E nesse caso, quando a gente está colocando uma constante 9, mais um logaritmo aqui, esse logaritmo cresce de forma não tão significante com relação a essa constante aqui. Se a gente fizer um exemplo prático aqui, pegando a calculadora científica, e a gente fizer o logaritmo, por exemplo, de 1 bilhão, aqui, fizer o logaritmo aqui, ele retorna para a gente 9. Então percebam que a complexidade ela pode crescer muito, o input, a entrada pode crescer muito, mas aqui, em comparação, por exemplo, à constante aqui, ela não tem tanta importância. Então, nesse caso aqui em específico, deixa eu minimizar aqui, não seria log de n, porque com relação à constante aqui, ela não tem significância. Então, o que cresce aqui realmente, o que tem de relevante nesse algoritmo aqui, é o n. O que realmente cresce nesse algoritmo é o n aqui. Então, por isso que acaba sendo O, Big O de n. A resposta, então, está correta. Próximo aqui, a gente tem 255 somente. E ele fala que é uma constante. Quando a gente fala dessa complexidade aqui, O, e a gente coloca o número 1 aqui, isso quer dizer que, independente do valor que eu faça a entrada aqui, independente do valor que eu independente da quantidade de input que eu der, se eu colocar, se eu tiver um array com 1 bilhão de elementos, ele vai sempre resolver aquele array para mim com 255 instruções. Então, isso caracteriza um algoritmo constante. Esse aqui é o ambiente perfeito, né? É o que a gente busca quando a gente está desenvolvendo um algoritmo. Então, independente, se for 1000 passos, se for 10.000 passos para resolver aquilo, mas se for constante, ele não crescer de acordo com os valores da entrada, a gente fala que ele é constante. Então, é o Big O de 1. Então, essa aqui também é verdadeira. Então, com isso, a gente já pode remover essa e essa. E essa. Então, o que resta é a letra A ou a letra B. Então, continuando aqui, 37 mais 2 elevado a 15 vezes n. Nesse caso aqui, imagina que o n aqui seja 1 bilhão. O n sendo 1 bilhão, o 37 aqui, que é essa constante, acaba sendo um valor completamente irrelevante. De novo, quando a gente está analisando a complexidade de um algoritmo, a gente está interessado na parte dominante daquele algoritmo. E o 37 não é dominante. O 37 é irrelevante, então a gente desconsidera ele. Aí aqui a gente pode ser levado a crer que esse 15 também ele é irrelevante, mas nesse caso não.
nesse caso aqui, o 2 elevado a 15 vezes n acaba sendo a complexidade. Então, aqui no caso vai ser 2 elevado a 15n. Essa aqui é a complexidade do algoritmo. Então, essa aqui ela é falsa. Então, esse 15 vezes n aqui, ele é relevante. Ele acaba tendo uma relevância na complexidade do algoritmo. Então, a gente não pode desconsiderar e colocar como se fosse uma notação O de 2 elevado a n. Não é somente isso. Ele é notação O de 2 elevado a 15 vezes n. Então, essa aqui acaba sendo falsa por isso, porque não é 2 elevado a n. E por último, a gente tem 25 mais 2 elevado a 18 mais n. Aqui, de novo, esse 25 é irrelevante. E aqui, por exemplo, vamos supor que o n seja, de novo, 1 bilhão. Se eu somar 1 bilhão mais 18, esse 18 vai ser relevante para o cálculo do nosso algoritmo? Definitivamente não. Então, o que é relevante realmente vai ser o 2 elevado a n. Então, a complexidade O aqui é 2 elevado a n. Então, essa aqui é verdadeira. Ah, mas aqui na anterior eu multipliquei e o 15 era relevante. Aqui, quando eu somei, não é relevante. Exatamente. Se eu 1 bilhão mais 18 não vai ter relevância em comparação, por exemplo, a 15 vezes 1 bilhão. Concorda? Aqui, o resultado aqui, a gente vai ter 15 bilhões. Então, é relevante a gente levar em consideração essa multiplicação por 15. Aqui, a gente vai ter um resultado de 1 bilhão e 18. Então, percebam a discrepância que a gente tem com relação a esses dois. Então, o 15 aqui é relevante. Aqui, o 18 não tem relevância nenhuma. Acaba não tendo uma relevância na nossa complexidade do algoritmo. Então, a alternativa correta acaba sendo a B.